Olá, estamos de novo aqui no nosso Sindicast do Sindicato dos Médicos do Acre. Hoje eu tenho um prazer de conversar com os urologistas, Dr. Fernando de Assis e Dr. Denis Tômio. Primeiramente, queria que os nossos entrevistados se apresentassem. Dr. Fernando, por gentileza. Obrigado, Pablo. Mais uma vez um prazer estar aqui, né? De novo. Eu sou o Fernando, sou urologista no Acre há praticamente 20 anos. E aproveitar para parabenizar o sindicato por esse podcast que tem a intenção, né, de trazer, como você falou, trazer a população mais para perto, para a gente ter uma conversa com uma linguagem mais simples, mais tranquila e discutir alguns problemas que a gente pode tentar resolver aqui para o estado do Acre, né? Prazer estar aqui. Perfeito. Doutor Denis, se apresente aí para o nosso público. Sou o Denis, sou paranaense, mas já morei aqui, fiz faculdade aqui, tive a honra de ter os dois como meus professores e retornei agora tem aproximadamente 2 anos, né? Atuando aqui na urologia também e falar um pouquinho mais a respeito das dificuldades que nós temos de exercer aqui a urologia, né? Não só a gente sabe das dificuldades no Brasil como um todo, mas principalmente na região norte a gente tem algumas particularidades e desafios também a serem rompidos. Perfeito. Então, o tema de hoje é sobre os desafios da urologia no nosso estado, né, e os avanços que a gente teve até hoje. Eu vou começar perguntando para o doutor Fernando, né, que está há mais tempo aqui no exercício da especialidade. Nesse período, doutor, em quase 20 anos, o que você identifica como avanços que teve na sua área de especialidade aqui no estado? Pablo, quando eu cheguei há 20 anos, o nosso desafio, e foi o desafio pelo qual eu vim para o Acre, que foi para montar a equipe de transplantes de rins, né? Então, nessa época, a gente teve um avanço grande na urologia, porque a gente precisava de material, de treinamento, de pessoas, né, os recursos humanos, para que o transplante acontecesse. Então, naquele momento, ali, há 19, 20 anos atrás, a gente teve uma melhora importante, tá? Então, tanto na parte pública quanto na parte privada, especialmente na parte pública, comprados novos materiais, novos equipamentos, preparo, treinamento de pessoal, levamos o pessoal para São Paulo, trouxemos o pessoal de São Paulo para cá, fizemos esses primeiros transplantes, criamos a condição, criamos a central de transplantes de rins, né? A central de transplante de órgãos, na verdade, a central de transplante foi criada para todos os órgãos, não só para rim. Então, nesse momento, teve um upgrade aí da saúde pública importante na parte da urologia. E aí, infelizmente, de lá para cá, não. O que a gente vê é que entra governo, sai governo e as coisas não andam bem, né? A coisa foi piorando. Então, no sistema público, piorou bastante, né? Teve esse upgrade inicial e depois foi piorando. No sistema privado aconteceu uma melhora importante, quer dizer, essa melhora não que começou, né, há 20 anos atrás e veio vindo melhorando, tanto na parte de equipamentos, tá, quanto recursos humanos. Tem o Dr. Denis aqui, que foi nosso ex-aluno da universidade, Dr. Héctor, chegou o Dr. Felipe, chegaram novos urologistas, bem formados, então a equipe melhorou, né? A gente faz hoje cirurgias de alta complexidade sem nenhuma dificuldade no sistema privado. Então, o sistema público acabou que não acompanhou essa evolução, apesar das inúmeras insistências da gente fazer projetos. O Dr. Denis aqui é prova disso. A gente manda projetos, manda situações, manda soluções, mas não vê a correspondência do sistema público, né? Perfeito. Doutor Denis, assim, o senhor teve diria que o privilégio de estar cursando a sua graduação aqui no estado, né, na Universidade Federal do Acre, e a minha pergunta nesse sentido do avanço enquanto acadêmico, né, que você já foi aqui dos serviços e participando dos serviços públicos em termos de preparação de treinamento, e agora na condição de profissional especialista, profissional que está na ponta, né? Você nota muita diferença com relação
a essa prestação desses serviços, né, aquilo que você observava como aluno e agora como profissional do serviço? Sim, porque a gente muitas vezes ali na graduação acompanha as diversas especialidades e na atenção primária, assim, depende muito mesmo da formação do médico, né? A partir do momento que entra numa especialidade, numa subespecialidade, não basta ter uma boa formação, você depende de uma estrutura física para poder fazer o que tem de melhor para o paciente, né? Então, isso que o Dr. Fernando colocou, a gente consegue, muitas vezes, fornecer alguns tipos de tratamento que tem uma recuperação mais precoce, que tem um benefício real para o paciente de voltar às atividades. A partir do momento que a gente propõe fazer um procedimento cirúrgico, né, esse paciente ele fica afastado do seu trabalho, fica afastado da família. Então, assim, o objetivo é entregar esse paciente melhor do que nós recebemos e, de preferência, num tempo menor. Então, a partir do momento que a gente observa que faltam, então, esses tipos de recursos, assim, a gente acaba ficando com as técnicas mais tradicionais, né? Então, assim, na visão de especialista mesmo, a gente vê algumas limitações, justamente, a gente não consegue oferecer tudo que seria possível. Perfeito. Tô Fernando, assim, o estado do Acre, né, tem suas regionais de saúde, né, no estado, uns 23 municípios, e aí pensando nessa assistência urológica adequada, a gente sabe que capital, Rio Branco, tá a maioria dos profissionais, praticamente todos os profissionais atuando na capital. No seu entendimento, assim, o que a gente precisa... claro que acredito que fixação na região amazônica é um tema na medicina, tanto para o Acre como para os outros estados da Amazônia, que é realmente bastante difícil falar em fixação de médico e muito mais de especialista. Mas o que você acredita que pode ser feito pelo o governo do estado, pelas prefeituras municipais, para a gente poder oferecer assistência urológica adequada à população que tanto necessita? Pablo, o que o governo precisa fazer é não querer inventar roda. É fazer o que deu certo em todo lugar do mundo. Não só para a área médica, né? Se você quiser fixar um profissional, você tem que dar para ele duas condições. Mas são só duas coisas que você precisa fazer para ele. Você precisa dar uma boa remuneração, porque ninguém estuda muitos anos, né? Você vê, um urologista faz no mínimo 12 anos de formação. Para você ser urologista, vai fazer 12 anos de formação, né? 11, né? 11, na verdade. Então, você precisa ter uma boa remuneração. Em segundo lugar, você precisa ter condições de trabalho, você precisa exercer. Porque não adianta só remunerar bem. Você pagar bem e o cara não ter como fazer a cirurgia, não ter como fazer o atendimento, não tem como. Então, isso é muito simples, não precisa, né? Não precisa ter discussão disso, né, Denis? Precisa ter a vontade de se fazer. E como é que faz? Agora, o que o Denis falou, essas subespecialidades, urologia, ortopedia, quanto mais você vai se especializando, mais você precisa de equipamentos. Hoje, a gente não faz aquela medicina... Hoje, a urologia praticamente não corta a pele, né, Denis? 90% das cirurgias urológicas, a gente não usa o bisturi mais. A gente entra pelos orifícios, pela uretra, né? Ou então faz pequenas incisões na pele, vai fazer uma cirurgia laparoscópica. Então, precisa de material, precisa de equipamento. E o médico precisa de ter esse estímulo, e o estímulo, você dá o estímulo financeiro e o estímulo dele poder exercer o que ele sonhou em sempre fazer. Então, não precisa inventar roda o governo. Ele precisa fazer só só essas duas coisas. Não tem muito segredo, não. Doutor Denis, a gente sabe que um grande desafio também aqui para a nossa região são as urgências, né, e as emergências do ponto de vista urológico, né? O senhor que está atuando aí na ponta aí do sistema, em atendimentos, né, no pronto-socorro, nesse sentido, a gente tem conseguido ter essa resolutividade 100% com essa assistência prestada na urgência e emergência, ou ainda falta muito para que isso aconteça? A urgência e emergência na parte urológica, ela ainda é muito deficiente, né? Nós tivemos recentemente, né, a aposentadoria de alguns colegas urologistas e, eu diria, da nova geração aí, os que chegaram, da qual me incluo,
nós não aumentamos, praticamente ficou o que já era, acho que desde a época que o doutor Fernando coloca aqui, teve basicamente só uma substituição, a gente não aumentou o quadro clínico. Isso impacta diretamente na assistência porque nós somos referência não só para o estado do Acre, mas para os pacientes aqui dos países vizinhos, os pacientes aqui da fronteira com Rondônia também acaba vindo. Então, muitas vezes esses pacientes, eles necessitam de uma abordagem imediata, que nem sempre o urologista vai estar ali para poder resolver, né? Então, assim, a gente lança mão do apoio, muitas vezes, de um cirurgião geral, para estar tentando complementar esse atendimento, uma vez que de urologista mesmo, assim, a gente não consegue resolver todos os problemas. Assim, é humanamente impossível isso daí. Né? Não sei, alguns anos atrás, essa comparação se hoje estaria pior ou melhor, mas eu digo que hoje ainda falta muita coisa. Né? Na parte de emergência, assim, é muito, muito difícil você conseguir lidar. Porque aqui, eu diria no Acre, a gente tem uma particularidade que muitos pacientes, assim, independente da condição financeira, na emergência ele procura o serviço público. Então, muitas vezes é um paciente que também tem um plano de saúde, um paciente que tem uma condição financeira, teoricamente, que poderia ser suprido, mas na emergência a entrada vai ao serviço público, para o socorro, né? Então, isso já acaba gerando uma demanda ainda maior do que propriamente dos próprios usuários exclusivos do SUS. Perfeito. Fernando, assim, tem um tema importante quando a gente vai pensar em futuro, né? E o senhor fez aí essa comparação, né, dos 20 anos para cá, que a tendência está piorando. A gente sabe que na área da saúde, 92%, 95% da nossa população depende do serviço público. Então, se a gente for falar em saúde, a gente tem que falar em melhoria, né, das políticas públicas de saúde para poder melhorar a assistência. Aí a minha pergunta é a seguinte: o senhor acredita que na área da especialização, ou seja, se a residência médica do estado do Acre pudesse ter a urologia como uma residência médica, resolveria ou vai depender também do governo para poder fixar? O que você acredita? Pablo, eu continuo com aquela opinião. Você precisa ter duas condições só. Você precisa remunerar bem, se você quiser fixar um médico aqui, independente da especialidade, e precisa dar condições dele. Especificamente sobre a residência, sobre formação médica, você precisa ter condição, para você formar. A gente já pensou várias vezes em residência de urologia aqui, mas você precisa ter condições mínimas para formar um residente. Quer dizer, ele vai ficar, aí ele vai fazer 2 anos de geral, mais 3 anos de urologia, e você precisa ter equipamento, você precisa oferecer para ele todo, porque ele não vai ser obrigado a ficar aqui, ele vai fazer residência. Então, você tem que dar uma formação, existe uma formação padrão, existe um método, regras que a sociedade brasileira e americana de urologia exigem para você ter a formação. Então, você precisa ter passado por aquelas cirurgias que exigem tais materiais que hoje nós não temos aqui. Então, não adianta pôr o carro nas frente dos bois. Precisa comprar os materiais, precisa estruturar o serviço para poder receber os residentes. Não adianta inverter essa ordem, né? Mas onde tem residente, onde tem aluno, é sempre melhor, o serviço é sempre melhor. É sempre referência, é sempre um serviço estruturado, com padronização, com técnicas que foram comprovadas cientificamente. Então, quando você tem um hospital-escola, é uma pena essa coisa do hospital-escola, né? Uma outra hora a gente pode falar aí, o hospital universitário, né, deixou-se passar essa oportunidade do hospital universitário, querem agora fazer um remendo, mas isso aí é depois para um outro assunto. Mas onde você tem, então, uma estrutura, um hospital universitário preparado, com preceptores bem remunerados, com preceptores empolgados, né, estimulados, aí você cria um ambiente de perfeição, né? Então, eu me lembro, na época de aluno, quando eu era interno, lá na Federal do Triângulo Mineiro, onde eu fiz, em Uberaba, os pacientes tinham prazer de ser atendidos por alunos. Todo mundo queria ir para o hospital-escola. Tinha hospitais particulares bons, mas falaram, não, por favor, me leva no hospital-escola. Por quê? Porque lá ele sabia que ia ser atendido por um aluno, que acima do aluno ia ter o professor, e que eles iam tomar a conduta que está escrita no livro. Ninguém ia inventar nada, ninguém ia fazer.
Lá no hospital escola se faz. Então, no hospital onde tem escola, no hospital onde tem residência, é um lugar de excelência, onde se faz o melhor da medicina, né? Agora, para isso acontecer, né, Denis? Precisa criar condições. Para as especialidades, você precisa ter Eu até faço, aproveitando o gancho, assim, eu fiz parte da seccional da Sociedade Brasileira de Urologia no Ceará, onde eu estava morando antes. Então, a formação de urologista hoje, ela é muito bem controlada pela sociedade. Para poder garantir um profissional com requisitos mínimos, né, que é não só a questão de prova de título, que para a gente é seriado, então ao final do primeiro ano faz uma prova, ao final do segundo, ao final do terceiro, e você recebe uma certificação na sociedade que você tem o conhecimento mínimo. Para você ter um serviço de residência em urologia, existem estágios obrigatórios. Então, um exemplo, o residente ele tem que fazer laparoscopia avançada, que por exemplo, a gente praticamente não tem. O residente ele teria que ter um estágio na parte com cirurgias com laser, que hoje é terceirizado. O residente teria que ter até um ambulatório de infecção sexual transmissível, que é obrigatório na formação. Eu desconheço que tem algum específico disso, não é da infectologia, é um ambulatório de infecção sexual transmissível. Não tendo esses requisitos mínimos, não vai ter uma residência de urologia. E mesmo tendo, como o Dr. Fernando falou, isso muitas vezes não garante, né? O exemplo que eu vejo muito isso é que lá no Ceará, por exemplo, chegavam muitos residentes de São Paulo, que foram fazer residência em São Paulo e voltavam para o Ceará. E muitos residentes do Ceará, que eram de Teresina, do Piauí, voltavam para Teresina. Então, assim, não é porque eles fizeram residência que ficavam, né? Então tinha essa mobilidade muito grande, né? Mas, óbvio, você fazendo uma residência, ou você está num serviço que você tem condições de exercer de forma tecnológica, de forma ampla para os pacientes, é isso que vai fixar, tendo uma boa remuneração e você conseguindo fazer o que você aprendeu, né? Que é muito frustrante você aprender diversas técnicas, saber fazer muitas coisas, mas você fica na limitação somente de abrir e fechar, né? Então, isso daí impacta bastante. Perfeito. Tu, Fernando, você ficava comentando aí, né, o setor da saúde suplementar, né, o setor privado tem tido grandes avanços, né, com relação ao setor público por conta desses investimentos. Quais o senhor destacaria em termos de cirurgias que antes não eram feitas, que agora são feitas, que facilitaria a vida dos pacientes? O primeiro que aconteceu, Pablo, tem um pouco mais de 10 anos, foi o laser, né? A gente adquirir as máquinas de laser para fazer as cirurgias de cálculo, de uretra, algumas cirurgias renais, tá? Então, o laser foi a primeira coisa. Depois, a videolaparoscopia, que está cada vez mais frequente na urologia. Então, com essa nova geração, eles trouxeram isso aí, Dr. Denis, Dr. Héctor, Dr. Felipe, e aí a gente conseguiu, está conseguindo fazer essas cirurgias já há algum tempo. E existiu um avanço importante nos últimos 3 anos em relação às cirurgias de próstata, né? Aquelas cirurgias, especialmente para próstatas grandes. Nas próstatas grandes a gente fazia, via de regra, cirurgia aberta, né? Aquela com corte na barriga tradicional, abre a barriga, abre a bexiga, tira a próstata e fecha, né? Hoje a gente praticamente não faz, mas há 4 anos praticamente a gente já não faz, não tem a necessidade de abrir a barriga para tirar. E, inclusive, você sabe disso, uma das técnicas que a gente acabou modificando aqui e num trabalho feito aqui junto à faculdade de medicina e em parceria com o setor privado, nós modificamos até uma técnica que está sendo bastante aceita aí no Brasil. Alguns países da América Latina já fizeram, Peru, Chile, já reproduziram essa técnica, gerou até patentes, que foi do nosso grupo aqui. Então, resumindo isso tudo, a gente passou de uma urologia que ainda tinha algum número importante de cirurgias abertas, né, cirurgias tradicionais, com bisturi mesmo, para fazer praticamente quase 90% dos procedimentos todos sem corte, ou com laser, usando os orifícios, usando uretra, né, pequenos cortes na pele. Então, esses são os avanços.
Ou seja, hoje o paciente não precisa sair do Acre para fazer nenhuma... Não há nada na urologia que não se faça aqui, no sistema privado. Tá? No sistema público não está, como eu te falei, está cada vez pior. Tá? A gente tem cada vez mais dificuldade, as filas são cada vez maiores, os mutirões não adiantam. Tá? Mutirão, para mim, é atestado de incompetência, é quando acontece uma coisa que você não conseguiu resolver, porque essas cirurgias que são feitas em mutirões são porque não foram feitas num processo normal. O paciente ninguém merece ficar na fila 2, 3 anos para ser depois operado no mutirão. Ele tem que ser operado em poucos meses, em poucas semanas. Né? Se você está fazendo mutirão, você está testando que o seu sistema é ruim, que você precisa acumular um monte de coisa para né? Chega no momento que não dá mais, a sociedade pressiona, e aí o sistema público vai lá e contrata 1 ou 2 equipes para fazer alguma coisa ali em 2, 3 meses, mas e o paciente ficou 2 meses com sonda, 3 meses, ou 2 anos, 2 meses, 3 anos, 4 anos com sonda, tem pacientes de 10 anos usando sonda. Então, tem esse degrau, está muito grande, né? Mas hoje, no sistema privado, o paciente não sai daqui para nada. Você fala assim, mas e o robô, né? Robô não tem aqui. A diferença do robô para a cirurgia laparoscópica na urologia é mínima, porque, na verdade, é mais conforto até para o cirurgião, né, Denis? Do que para o paciente, porque as entradas, os orifícios são os mesmos na pele, né? O que acontece ali lá dentro da barriga é exatamente a mesma coisa. Então, o robô vai trazer mais conforto. A gente espera, eu tenho uma previsão aí que acho que em menos de 5 anos a gente consiga colocar um robô aqui para várias especialidades, mas hoje o paciente não precisa sair do Acre para fazer nenhuma cirurgia. Um exemplo prático que o Dr. Fernando colocou aqui. Imagine esse paciente que tem uma próstata maior. Tá? Uma cirurgia tradicional, independente do risco cardíaco dele, ele vai ter que suspender anticoagulante. O Dr. Fernando até fez agora recentemente que não precisou porque para essa técnica que é minimamente invasiva. Ele fica internado aí 4 a 5 dias. É uma cirurgia que exige da nossa parte reserva de sangue, porque é uma cirurgia que sangra bastante. Então esse paciente ele tem a barriga aberta, ele tem risco de transfusão de sangue, que é uma cirurgia que sangra bastante. Pergunta assim, o efeito final é bom? O efeito é bom, tá? Mas existem opções minimamente invasivas. Nessas outras técnicas, por exemplo, o paciente tem alta muitas vezes em menos de 24 horas, com a urina clara, sem necessidade de transfusão de sangue, e a depender do caso, muitas vezes você nem precisa, se o risco cardíaco for muito alto, suspender os anticoagulantes. Então, assim, por mais que o resultado final ali são bons, mas assim, o que cada um passou é completamente diferente. E não é falta de recursos humanos. Treinamento está sendo feito, né? Mas é que muitas vezes, aí, por questão de material, acaba sobrando somente a técnica tradicional ainda hoje. Doutor Denis, assim, a gente sabe que você, né, teve a sua formação urológica, né, fora aqui do estado, lá no Paraná, e também já atuou também no Ceará. Falando de morbidade, adoecimento da população, existe diferença, você percebeu já no teu dia a dia, diferença dos diagnósticos ou praticamente a população não mudou em termos de doença? Ou seja, o que adoecem mais de quê? Né? É de pedra, de cálculo, são problemas, né, congênitos, né, crianças e adolescentes, o que é? Tem alguma diferença? Conte aí. Aqui o que eu vejo, assim, a grande maioria, por conta também do clima, né, é muito cálculo renal, cálculo ureteral, né, e pacientes com hiperplasia prostática benigna, que é aquele crescimento da próstata, que vai levar, em algum momento, não tratado, não conduzido, esse paciente ao uso de sonda. Né. Aqui é a grande questão. No Ceará e também no Paraná, eu via muito casos, por mais que a população seja diferente proporcionalmente, de câncer de próstata. Mas aí, assim, câncer de próstata, eu não vejo tanto casos aqui, não tenho atendido tanto, mas aí fica a dúvida, será que não é falta de diagnóstico? Não. Né? Porque para você ter um diagnóstico de câncer, você tem que ter o acesso à biópsia. Então, às vezes é subdiagnosticado.
Mas, assim, proporcionalmente, o que eu sinto muita falta aqui é de incidência de câncer de próstata, que a gente sabe que no Brasil todo tem muitos casos, no câncer, tirando o câncer de pele no melanoma é o mais prevalente no homem. Então, assim, eu ainda identifico que, assim, não sei, doutor Fernando, mas eu vejo ainda poucos diagnósticos aqui, né, em relação proporcionalmente. É óbvio que cálculo renal é mais frequente, hiperplasia é mais frequente, mas eu ainda sinto um pouco de falta desses pacientes com diagnóstico de câncer aqui no estado. Perfeito. Tô Fernando, uma dúvida recorrente da nossa população é quais são, né, o conjunto de patologias, de adoecimento dos pacientes que encaminha para a urologia e aquele conjunto de patologias e adoecimentos que vai para a nefrologia. Especialidades médicas completamente diferentes. Essa dúvida paira, né, perante muitos pacientes, né, que quando tem alguma queixa, algum sintoma, fala, vou procurar o urologista ou vou procurar o nefrologista. Então, assim, com as palavras claras, não sei, para poder elucidar a população, qual é a diferença das duas especialidades, né, para poder entender? Então vamos lá. O urologista cuida do sistema urinário e genital masculino. Então, urinário, rim, bexiga, ureter, né? E o sistema genital masculino, pênis, testículo e próstata. O nefrologista cuida do rim, do funcionamento do rim. Né? Por isso que confunde, porque os dois cuidam o urologista também cuida do rim, mas o urologista cuida da parte cirúrgica. Então, quando você tem uma doença que envolve alguma cirurgia, possibilidade de alguma cirurgia, é o urologista. Por exemplo, você está com uma pedra no rim, você tirar a pedra no rim, você vai procurar o urologista. Tá? Se você está com um tumor no rim, você vai procurar o urologista. Um cisto no rim, o urologista. Agora, se o seu rim para de funcionar porque você tem diabetes, tem pressão alta, quem vai fazer esse cuidado do funcionamento para fazer o rim voltar a funcionar, ou então eventualmente fazer uma terapia substitutiva, né, um transplante, uma hemodiálise, aí é um nefrologista. Então essa confusão acontece, é meio que normal, né? Mas tudo que for possível de fazer uma cirurgia, por exemplo, para ficar mais fácil, seria responsabilidade do urologista e do funcionamento do órgão do nefro. Perfeito, perfeito. Doutor Denis, assim, a gente sabe que, do ponto de vista da assistência no serviço público, as grandes dificuldades, né, de equipamentos, da gestão se organizar para poder organizar as agendas que, né, o doutor Fernando acabou de pontuar aqui, que são inúmeras, que o mutirão seria esse atestado, né, de incompetência da gestão. E o senhor acredita que os recursos humanos, né? A gente fala agora, vamos supor que o governo se mobilize para poder garantir justamente os equipamentos, o que precisa, o que é necessário para... Temos recursos humanos suficientes ou você acha que a gente precisa de mais profissionais, precisa contratar mais gente, ou atrair mais profissionais para o Estado? O que você acha? Por ser cirúrgico, quando a gente fala assim a prestação de serviço, é complicado, por exemplo, um grupo vir operar e ir embora. Porque a gente já tem diversos casos, diversos locais que isso não dá certo, né? Não é uma especialidade como uma neurologia clínica que você avalia, passa um remédio e aí você pode voltar daqui um mês e reavaliar esse paciente, como é que foi o resultado. Por ser uma especialidade cirúrgica, né, a minha melhor assim, solução que eu entendo é justamente a questão de condições de trabalho e remuneração para fixação. Porque a partir do momento que cria-se essas ideias de que, não, eu vou trazer 20 urologistas para operar, para depois voltar, esses pacientes eles vão ficar desassistidos. E vai acabar sobrando para quem já está aqui também, né? Então, assim, recursos humanos é fundamental. Assim, hoje a gente está num grupo aqui, tanto no Estado, na rede pública, que a gente tem lotado praticamente 24 horas para poder dar conta do serviço, mas sem ter um incentivo por fora, não só da remuneração, mas também de material, de estrutura física, eu não vejo uma outra saída para poder resolver. Porque, assim, fazer, muitas vezes,
uma terceirização de serviço cirúrgico, eu acho perigoso, porque nem sempre a complicação ela acontece no primeiro dia, no segundo dia, ela pode acontecer a qualquer momento, e aí para você identificar o que foi feito, que você não sabe quem fez, como fez e que situação fez, eu acho um risco muito grande. Então, assim, no meu ver, é basicamente otimizar o que nós já temos aqui e criar condições para que tenha alguém que tenha interesse, mas que tenha também um aporte por trás que possa estar desenvolvendo um bom trabalho também. Perfeito. Então, já chegando ao final, né, da nossa conversa, quero agradecer de antemão a disponibilidade, né, dos colegas para estarem aqui e já deixar aberto, né, a casa, o Sindicast, para trazer novas discussões a respeito da área urológica. Então, agora o doutor Fernando faça suas considerações finais para a nossa população. Pablo, eu queria agradecer ao sindicato. O sindicato, a gente estava conversando isso antes, né, de começar aqui. O sindicato, de alguns anos para cá, né, o perfil mudou, foi um upgrade, essa aproximação com a população, essa parceria com o Conselho Regional de Medicina. A gente algumas vezes já foi trazendo essa questão da aproximação da população através de educação continuada, através desse podcast. Fizemos algumas ações bacanas no ano passado de parceria do sindicato com o CRM, de educação continuada com os médicos das cidades do interior. Então, isso é importante. Isso aqui que a gente está fazendo é importante. Essas ações do sindicato são importantes. Queria parabenizar a todos os sindicatos, em nome do Dr. Guilherme Pulit, porque a coisa tem mudado de figura. A gente, apesar do cansaço, a gente estava falando isso, né? Apesar de ficar dando murro e ponta de faca aí há mais de 20 anos, quando a gente vê colegas como você, Guilherme, empolgando de novo a classe médica a buscar dentro de nós aquilo que foi o espírito, né, da gente ter querido fazer medicina, que é buscar ajudar o próximo, né? Então, o sindicato tem esse papel importante, né, de estar renovando essa esperança. Não, vamos lá, vamos fazer, vamos explicar para a população o que está acontecendo, vamos resgatar algumas coisas. Então, eu acho isso importantíssimo. Eu queria deixar meus parabéns aqui a vocês. Obrigado. Denis, suas considerações. Não, também eu acho que é importante esses encontros, né? Primeiramente, parabenizar a todos aí. Eu até estava comentando, né? Assim, dos estados que eu já passei, é onde eu vi mais atuante com resultado, né? A gente vê muitas vezes, né, o sindicato sendo utilizado como trampolim político, né? Mas aqui não, aqui de fato a gente percebe que tem um trabalho sério para poder buscar melhorias mesmo para toda uma categoria, né, que já está aí já há muitos anos tentando ajudar aí a população, e estou à disposição no que precisar também, né, a gente vai trazer temas aqui de relevância pública também a poder contribuir. Não, obrigado, doutor Denis. Valeu, brigadão.